Algo massivo foi avistado nas profundezas do oceano, uma forma grande demais, não natural demais, para ser ignorada. Durante anos, o oceano escondeu segredos além da nossa imaginação. Criaturas que pensávamos ter desaparecido ainda vagam por suas trincheiras. Sombras tremeluzem sob as ondas, onde nenhuma luz deveria alcançar. Mas desta vez, algo está diferente. Uma figura estranha e colossal apareceu. Tão enorme, tão bizarra, que está enlouquecendo a internet. Alguns a chamam de falha. Outros dizem que é apenas mais um iceberg, um truque das correntes. Mas então, há aqueles que acreditam que é outra coisa. Algo vivo, algo antigo. Inscreva-se. Leviatã, o lendário monstro marinho, mencionado em mitos, temido por marinheiros, e agora, possivelmente, agitando-se nas profundezas do nosso mundo. Poderia este ser o momento em que lendas se tornam realidade? Os governos ficam em silêncio. Os cientistas descartam isso. Mas as pessoas estão fazendo perguntas. O que é isso? Por que ninguém está falando sobre isso? Se isso for real, o que acontece depois? E se isso estiver despertando, estamos preparados para o que vem a seguir? Mas antes de tirarmos conclusões precipitadas, antes de nos prepararmos para um monstro emergir das profundezas, vamos olhar mais de perto a verdade. Tudo começou com esta imagem. Uma formação estranha na região da Escócia, avistada no Google Earth. À primeira vista, parece uma enorme criatura marinha, estendendo-se por centenas de metros, uma forma tão massiva, tão distinta, que imediatamente provocou uma avalanche de teorias na internet. Alguns disseram que se assemelhava ao lendário Leviatã. Outros o compararam ao Kraken, a besta mítica que supostamente arrastava navios inteiros para o abismo. Mas, em meio ao caos de postagens virais e debates intermináveis, uma pergunta permanecia. O que é essa coisa? Poderia realmente ser o Leviatã, uma criatura temida desde o alvorecer da civilização? Ou há uma explicação muito menos aterrorizante? Aqui está o que realmente está acontecendo. Isto não é um monstro. É apenas a topografia natural da região de Escócia, uma cadeia de montanhas subaquáticas que está lá há milhões de anos. Então, por que parece tão assustador? O Google Earth distorce a profundidade, fazendo com que algumas áreas pareçam maiores ou mais estranhas do que realmente são. Não é a primeira vez que imagens de satélite nos enganam. De cidades submersas a paredes maciças, essas anomalias muitas vezes acabam por ser nada mais que peculiaridades no processamento de dados. Então não, Leviatã não está acordando. O mundo não está acabando. Mas eis a verdadeira questão. E se o Leviatã se erguesse novamente? Antes de imaginarmos o que aconteceria se o Leviatã se levantasse novamente, precisamos entender exatamente com o que estamos lidando. As origens do Leviatã remontam a milhares de anos, profundamente enraizadas em textos antigos e mitologias. Ele aparece na Bíblia, especificamente no livro de Jó, nos Salmos e em Isaías. Mas esta não é apenas qualquer criatura marinha. É descrita como uma serpente monstruosa que cospe fogo, uma entidade tão poderosa que nenhuma arma humana poderia perfurar suas escamas. No livro de Jó, Leviatã é retratado como uma força imbatível da natureza. Suas costas têm fileiras de escudos firmemente selados juntos. Chamas saem de sua boca. Centelhas de fogo são lançadas. Uma besta, coberta por uma armadura impenetrável, cuspindo fogo e exalando uma aura de caos e destruição. Algumas interpretações veem isso como uma metáfora para o próprio caos. Uma entidade criada por Deus, mas tão incontrolável que apenas o poder divino poderia enfrentá-la. Mas Leviatã não era meramente uma força de destruição. Em algumas tradições judaicas, havia originalmente não um, mas 2 Leviatãs, um macho e uma fêmea. De acordo com a lenda, a existência deles ameaçava o equilíbrio da criação. Se fossem autorizados a se reproduzir, sua prole consumiria tudo em seu caminho. E assim, disse Deus
destruiu a fêmea, garantindo que restasse apenas um Leviatã, uma força imparável, mas que seria derrotada no final dos tempos. Agora, aqui é onde as coisas tomam um rumo inesperado. Leviatã não é apenas uma entidade bíblica. Criaturas assustadoramente similares a ele aparecem em mitos de diferentes culturas ao redor do mundo. Na mitologia nórdica, existe Jormungandr, a serpente do mundo. De acordo com a lenda, Jormungandr era tão vasto que circundava toda a terra, mordendo o próprio rabo. Estava profetizado que quando finalmente soltasse, o fim do mundo, o Ragnarök, começaria. Então, há o Kraken, um monstro marinho colossal do folclore escandinavo, que dizem espreitar sob as ondas, arrastando navios inteiros para as profundezas. Na mitologia japonesa, existe Ryujin, uma divindade marinha semelhante a um dragão que governava o oceano e controlava as marés. Como é possível que, em civilizações diferentes, separadas por milhares de milhas e sem contato direto, histórias de enormes criaturas marinhas divinas persistam? Se surgisse do oceano hoje, o mundo estaria condenado. As lendas falam de Leviatã como uma força de destruição, uma besta que somente Deus poderia domar. E se essas lendas forem verdadeiras, então seu retorno significaria apenas uma coisa: o fim do mundo. Mas no final, Leviatã permanece uma lenda, uma de muitas nascidas do medo do desconhecido da humanidade. Então, enquanto a ideia de tal criatura é assustadora, a realidade oferece tranquilidade. Os monstros que mais tememos muitas vezes existem apenas nas histórias que contamos e talvez seja lá que sempre deveriam ficar. Se você gostou deste mergulho no desconhecido, não deixe de curtir e se inscrever. Até lá, continue questionando, continue explorando. E eu te vejo no próximo.